Vamos agora passar ao exercício 6 da página 145 do conjunto de exercícios Aplico o que aprendi. E neste exercício vamos fazer a análise da equação do segundo grau do tipo 4x ao quadrado menos ax é igual a zero, com a pertencente ao conjunto dos números reais. Não confundir este coeficiente a do termo em x com o coeficiente a do termo x ao quadrado da forma geral ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Este a designa, neste caso concreto, o coeficiente do termo em x. Temos então o nosso exercício 6, cujo enunciado é o seguinte: resolve em ordem a x a equação 4x ao quadrado é igual a ax, onde x é um número real. Como nós vemos, a equação 4x ao quadrado é igual a ax é uma equação do tipo ax ao quadrado mais bx igual a zero. Cá está. Não confundir o nosso a do termo em x ao quadrado com o nosso a, que é um parâmetro do nosso exercício e que corresponde ao coeficiente do termo em x. Isolando então a variável x no primeiro membro, temos então 4x ao quadrado menos ax. Em seguida vamos fatorizar esta equação. Qual é o termo comum? Ora, o termo comum destes dois termos é o termo x. Pondo x em evidência, ficamos então x que multiplica 4x menos a é igual a zero. Se este produto é igual a zero, então pelo menos um dos fatores é igual a zero. Isto é, x igual a zero ou 4x menos a igual a zero. Resolvendo em ordem a x, nos dois casos, obtemos x igual a zero ou x igual a sobre 4. Isto é, o conjunto de solução de uma equação deste tipo, em que existe uma generalização do coeficiente em b, é o conjunto de solução constituído pelo número 0 e pelo número a sobre 4. Isto é, 1/4 do coeficiente do termo em x. Claro que poderíamos ter fatorizado esta expressão, tendo por base a diferença entre dois quadrados. Como nós temos aqui uma diferença entre dois quadrados, podemos dizer que 4x ao quadrado menos ax é igual a quê? A raiz quadrada do aditivo, neste caso 2x, menos o quê? O quadrado da raiz quadrada do subtrativo. Portanto, como são operações inversas, o quadrado de raiz quadrada da ax é exatamente igual a ax. Teríamos então o produto de dois binómios conjugados, em que um deles seria 2x menos raiz quadrada da ax e o outro seria 2x mais raiz quadrada da ax. Se este produto é igual a zero, então pelo menos um dos fatores é igual a zero. Isto é, 2x menos raiz quadrada da ax é igual a zero, ou 2x mais raiz quadrada da ax é igual a zero. Levando agora ao quadrado ambos os membros das equações, de modo a eliminarmos a raiz quadrada, ficaria então 2x ao quadrado é igual a raiz quadrada da ax ao quadrado. Do mesmo modo, na segunda, ficaria 2x ao quadrado é igual a menos raiz quadrada da ax ao quadrado. Ou seja, íamos obter 4x ao quadrado é igual a ax, em ambos os casos. Como as duas opções são iguais, ficamos reduzidos apenas a uma, que será 4x ao quadrado é igual a ax. Resolvendo em ordem a x, iríamos obter exatamente esta fase de resolução que corresponde à primeira metodologia. Como nós vemos, a fatorização pelo fator comum em evidência é muito mais simples do que recorrer, neste caso, à diferença de dois quadrados. Sendo então o conjunto de solução S igual a 0 e A sobre 4, por exemplo, para a equação de 4x ao quadrado menos 8x, iríamos obter as raízes 0 e 2. Se fosse o coeficiente b igual a 8, isto é, 4x ao quadrado mais 8x, as raízes seriam então menos 2 e 0. No caso do coeficiente b ser igual a 0, ou seja, o nosso parâmetro a ser igual a 0, teríamos duas raízes iguais a 0. Temos então aqui uma visualização da família das parábolas, tendo em conta a variação do coeficiente b, ou seja, do nosso parâmetro a. Em todas elas verificamos que a concavidade está virada para cima. Porquê? Porque o nosso coeficiente a é sempre positivo. O que faz variar os elementos desta família é exatamente a variação do coeficiente em x. Vamos ver então em termos dinâmicos. Se temos a equação 4x ao quadrado mais 0x, ou seja, temos duas raízes iguais. Se o coeficiente é igual a menos 8, nós temos raízes igual a 0 e 2. Se for positiva, temos menos 2 e 0. No caso do coeficiente ser igual a 8. Vamos ver então em termos dinâmicos a animação. Verificamos que uma das raízes é sempre 0.
e a outra é 1/4 do coeficiente do termo em x. Daí que tenhamos então a nossa família de parábolas, é uma família constituída por um número infinito de parábolas. Se o coeficiente b for igual a zero, isto é, se o nosso parâmetro a for zero, significa que temos uma parábola tangente ao eixo x na origem dos eixos. Significa então que esta equação tem uma raiz dupla igual a zero e a parábola é simétrica relativamente ao eixo dos y.